Minhas amigas, a minha mãe tá com muita dor de cabeça e hoje eu vou gravar a peça inteirinha com vocês. Ela não vai vir participar ao longo do vídeo, deixar ela ficar quietinha ali e descansar um pouquinho que ela tá com muita dor de cabeça. A gente parou no vídeo de ontem, nesse ponto aqui da rosa, tá vendo? Olha, nessa etapa aqui. A gente tá exatamente na metade desse primeiro quadro de flores. Pelos meus cálculos, essa peça, quando ela chegar na largura máxima, ela vai estar com meio metro. Lembrando que a gente tá usando esse fio aqui, que é o fio clara brilhante, 151 tex para agulha 1,25 milímetros. Para quem ficou curioso saber que cor é essa, é esse tom de amarelo, chamado de amarelo gema, 4146, que ele é da Círculo, tá bom? É uma cor muito bonita. O lote é esse aqui também, ó, vou deixar bem, até para vocês verem um pouquinho, tá? Eu também estou trabalhando com a agulha 1,25 milímetros para confeccionar a peça. A peça já vai nesse ponto aqui, a gente já trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente vai na 8ª etapa. Conta-se como etapa, no caso do crochê filé, esses espacinhos que a gente tem aqui na lateral que formam como se fosse a moldura. Cada sequência dessa de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras é uma etapa. A gente tem aqui no caso uma etapa, e a gente está na metade da dessa segunda etapa, que é onde a peça está com a largura maior nesse quadrado. Quando a gente terminar essa etapa aqui, vai começar uma outra etapa, que são as flores na lateral, tá bom? Só um segundo. Bom, então vamos lá, a gente tá na metade da rosa, e eu quero te convidar para, por favor, deixar o like, se inscrever, compartilhar, clicar no sininho, ativar as notificações, e também não esqueça, como o nosso canal esse canal tá começando, é muito importante que você ajude o canal, seja compartilhando ou simplesmente deixando um comentário positivo. A gravação é feita sem áudio, sem música, sem voz, sem pessoa falando, como a gente trabalha com crochê filé. É muito mais fácil você acompanhar a sequência de como a peça está sendo confeccionada, do que a gente sair falando carreira por carreira, senão vai ficar muito repetitivo, muito cansativo, como a minha mãe falou no vídeo passado. E hoje a gente vai continuar. De um mais ou menos meio novelo sobrou isso aqui. Já temos em casa mais um novelo amarelo, desse amarelo aqui, e a gente vai trabalhar. Esse amarelo aqui foi o que sobrou daquele outro caminho de mesa que já saiu aqui no canal, que eu já fiz algumas coisas no meu canal também. Para quem não sabe, eu também tenho um canal aqui no YouTube, nós duas temos o canal. E agora a gente vai trabalhar aqui. Vamos terminar esse novelo e começar o outro. Eu espero que no vídeo a gente consiga chegar pelo menos até o ponto aonde a gente vai, pelo menos começar a... Eu acho que dá pra gente chegar onde eu tô planejando aqui. Tô planejando a gente chegar hoje, pelo menos até mais ou menos no início de terminar a flor, que vai estar mais ou menos quase na medida máxima do quadrado, tá joia? Vamos embora fazer?
Alle guten, alle bösen Folgen
Aqui eu notei uma pequena falha que eu tinha cometido. Aqui eram para ser 2 bloquinhos, certo? Porém, eu só fiz um bloquinho. Aí eu fui reencher. Como foi que eu enchi isso aqui para consertar a falha que tinha esquecido, né? Vou mostrar para vocês, olha. Quando eu cheguei aqui, eu notei que tinha que ser 2 bloquinhos e ponto alto aqui. Então, o que que eu fiz? Eu parei o vídeo nesse ponto aqui e fiquei, caramba, vou ter que desmanchar uma carreira inteira por conta de um bloquinho de 4 pontos, de 2 pontos altos. Não, então o que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vim aqui nessa base, fiz um ponto baixíssimo. Lacei minha agulha, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui no seguinte.
Aí eu fiz um ponto baixíssimo aqui, certo? Agora eu fiz 1, 2, 3 para subir, virei meu trabalho, lacei minha agulha e contei 1, 2. No terceiro, eu fiz um ponto alto. Daqui para frente agora, é só trabalhar os dois blocos de ponto alto que eu preciso. Isso aqui eu aprendi a fazer com a necessidade, porque às vezes a gente acaba esquecendo de fazer um ponto ou foge algum ponto da nossa vista, né? E aí eu fiz isso. E assim a gente consegue consertar uma carreira. Meninas e meninos, queridos do canal da minha mãe, gostaria de agradecer a todos vocês que têm assistido o canal dela, têm se inscrito, a todos os comentários. A gente optou por colocar a música nos vídeos assim, porque realmente para fazer crochê filé, você falando, explicando quantos pontos vai, quantos pontos volta, quantos pontos faltam, é muito complicado. Até porque a carreira, ela é bem complicada de você contar, né? E alguns pontos é mais ainda. Então, a gente vai fazendo assim, só com a musiquinha, você vai tentando acompanhar. Dá uma pausazinha no vídeo, conta quantas casinhas, quantos foram os bloquinhos que a gente fez, qual a distância a gente está trabalhando. E eu vou parar o vídeo nesse ponto aqui, porque no próximo vídeo, já é depois desse aqui, né? Quando a gente finalizar as 3 carreiras aqui, a gente já vai começar a aumentar. Aí a gente vai aumentar uma quadradinho desse aqui pra cá e outro pra cá, porque a gente vai começar a fechar esse desenho aqui e nas laterais abrir aquelas duas rosas. Eu pensei que dava pra colocar tudo no vídeo hoje, porém, não vai dar pra fazer tudo num vídeo só. Vai ficar muito extenso. Os vídeos estão ficando aí com 40, com 50 minutos. E eu sei que nem todo mundo tem paciência de assistir tudo isso. Porém, as carreiras são muito grandes pra gente fazer num videozinho curto. E não tem como a gente pular carreira aqui, não tem como pular pedacinho de carreira, justamente por conta disso. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção, pela companhia. Mãe tá deitada descansando, mãe tá com 3 dias de dor de cabeça, ela tá com 3 dias de enxaqueca. E eu tenho certeza que tudo isso é mais estresse. E ela precisa descansar um pouco. Então, obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.